Olá, muito boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Meus queridos, hoje o Senhor me deu de estar compartilhando contigo uma palavra que está no livro de Lucas, capítulo 23, versículo de 39 a 43, que diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, levanta-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém, meus queridos? Meus amados irmãos, essa palavra de Lucas, no capítulo 23, versículo 39 a 43, ela nos revela o cenário da cruz. Mas qual é o cenário da cruz? O cenário da cruz é este: de um lado, um ladrão, um malfeitor, alguém que passou a vida cometendo iniquidades, fazendo coisas erradas, furtando, fazendo coisas contra a lei. Do outro lado, nós temos um outro malfeitor, que também cometeu iniquidades, transgressões, pecados, teve uma vida errante. E esses dois malfeitores representam você, representam a mim, representam a todos nós. Que ainda que nós caminhamos em direção ao acerto, muitas vezes no meio do caminho nós erramos pela nossa natureza fraca. Nós somos fracos e nós somos pecadores. Mas no meio desses dois malfeitores estava o Santo dos Santos, estava a redenção dos pecados. Aquele que nunca falhou, aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou. Se nós fôssemos definir uma palavra para descrever o cenário da cruz, eu penso que quase por unanimidade ou por unanimidade todos diriam que a palavra que mais define o cenário da cruz é a palavra amor. Porque a própria palavra de Deus diz lá no livro de João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Amém, meus queridos? O amor de Deus é algo imensurável. Não dá para medir o amor de Deus. Mas eu aprendi uma coisa nessa vida, em situações passadas que eu tive. Às vezes, para nós conseguirmos entender um pouco mais determinadas situações, é necessário que nós venhamos a ficar do lugar do outro. Então vamos imaginar o seguinte: será que você que está ouvindo essa mensagem teria coragem de entregar a vida do seu filho para salvar a vida de uma outra pessoa? Certamente que não. Nós não temos essa coragem, mas Deus teve. Né? Deus teve a coragem, o amor dele foi tão grande, mas tão grande por você, foi tão grande por mim, tão grande por nós, que ele deu a vida do seu próprio filho para poder nos dar uma oportunidade de salvação. Naquele momento, Deus se reconciliava com os homens. E Deus não fez isso no momento em que os homens estavam felizes da vida com ele, andando nos seus caminhos, não. Deus fez exatamente porque o homem estava errando, o homem estava transgredindo, o homem estava tudo caminhando em direção à porta do inferno. Mas o amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que ele se reconcilia com o homem através do derramamento do sangue de Jesus, para que a partir daí nós tivéssemos alguém para advogar a nossa causa diante dele. Então imagine o amor desse Deus. Imagine também o amor de Jesus, que aceitou, porque ele poderia dizer: não, pai, eu gosto muito do Senhor, mas eu não vou aceitar, não.
Mas a Bíblia diz que ele foi obediente, e obediente até a morte. Então imagina ele que junto no ato da criação estava com Deus. Abrir mão da sua glória, abrir mão da sua majestade, da sua supremacia também ao lado do Pai, para se revestir de um corpo fraco, de um corpo humano e padecer tudo que ele padeceu por você, por mim, por todos nós. Então esse amor é algo imensurável. Nós só sabemos que é grande demais, mas nós nunca vamos conseguir medir a grandeza, a excelência do amor de Deus. Mas se nós fôssemos definir uma segunda palavra para definir o cenário da cruz, eu penso que a segunda palavra seria oportunidade. E naquele cenário ali, dois malfeitores. Todos eles, de alguma forma, já ouvido falar de Jesus. Porque um dizia, se tu é Deus mesmo, desce dessa cruz. E outro dizia, não, ele é justo, nós estamos aqui porque nós éramos. Mas ele é justo, ele não fez nada. Ainda diz, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Então cada um deles ouvia, de alguma forma ouviram Jesus dizer que era o Filho de Deus. Ou ouvia alguém falar. Então eles não eram uma pessoa inocente, já tinham conhecimento de quem era Jesus. E ali, naquele quadro, os dois tiveram as mesmas oportunidades. Eles sabiam que aquele seria o último dia da vida deles. Ninguém que subia numa cruz e descia com vida. Ele sabia que ali iria acabar. Mas a oportunidade que era o Cristo Jesus, a redenção dos pecados, estava ali. Mas apenas um aproveitou esta oportunidade. O outro desperdiçou a oportunidade. Nós acabamos de acabar o mês de janeiro. Mas ainda estamos bem no começo do ano de 2019. E o Senhor nos pergunta essa noite, qual a oportunidade que você deixou passar até aqui? Qual foi a oportunidade que você deixou passar em 2018? O que você desperdiçou em termos de oportunidade em 2018? E ainda nesse início de 2019? Você amou o suficiente? Porque a Bíblia diz, o meu mandamento é este, que amai-vos uns aos outros. Você amou o suficiente? Você ainda traz aquelas manchinhas na sua veste de algum ressentimento, de alguma mágoa de alguém que você não consegue esquecer. Se você tem, procure limpar, deixar suas almas, sua veste alva, branca, porque nós não sabemos. Aqueles ladrões sabiam que aquele seria o último dia, mas nós não sabemos. E pode ser que hoje seja o nosso último dia também. E como nós vamos nos apresentar diante do Criador? Com a nossa veste manchada por alguma amargura, por algum ressentimento, por alguma mágoa de alguém. Perdoar é muito difícil, mas é extremamente necessário. Qual foi a oportunidade que você deixou passar em 2018? Para quantas pessoas você falou de Jesus? Ou você é o tipo de pessoa que só vai na igreja, se alimenta e não divide nada com ninguém? Se tem algo que Deus ama e muito, é almas. E a prova disso é o cenário da cruz. Deus nos entregando o próprio Filho dele para garantir a salvação de nossas almas. Para nos dar essa oportunidade. E aí nós abraçamos ou não. Mas a oportunidade ele deu derramando o próprio sangue do teu Filho. Permitindo que fosse derramado. E é por isso que ele diz lá na parábola dos talentos. Coloca aquela parábola onde aquele homem divide os seus talentos com os teus servos e no final ele faz a cobrança. Te dei tantos talentos, o que você fez com ele? Ah, o senhor me deu tantos, eu estou te devolvendo tantos. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. A mesma forma aconteceu com o segundo. E com o terceiro, ele, Senhor, eu fiquei com medo, o Senhor é aquele que colhe aonde não semeaste, etc, etc. Eu enterrei os talentos. Talvez você seja aquela pessoa que Deus te deu dons, Deus te deu talentos.
mas você está enterrando os seus talentos. Você não fala de Jesus para ninguém, você vai na igreja, você ora, você adora, você se alimenta, se enche das coisas de Deus, mas não divide com ninguém. Ainda que passe pessoas perto de você, você percebe que estão precisando, mas você não fala do amor de Jesus. A hora de corrigir isso é agora. Porque quando nós estivermos diante do Criador, a única coisa que nós vamos levar é aquilo que nós fizemos aqui. O grau de intimidade que nós tivemos com Deus. E se tem algo que aumenta essa nossa intimidade com Deus, é o amor por almas. Falar de Jesus para as pessoas. Falar de salvação. Falar do reino dos céus. Da oportunidade que eles não podem perder. Da ilusão que eles possam estar caminhando. Da grande glória que eles estão perdendo, talvez por um prato de lentilha. Pelo prazer aqui e agora. Que é isso que o inimigo faz. Ele não te leva, ele não obriga você a pecar, mas ele cria a situação para você se aproximar dela e você se perde. Talvez aquela pessoa está precisando só de uma palavra sua para poder sair daquele caminho pecaminoso e encontrar a direção da porta do céu. Fica aqui um alerta. O que você tem feito até aqui em relação a isso? O amor de Deus por alma é tão grande que Jesus falou acerca da dracma perdida e da ovelha perdida, onde aquela mulher perde aquela dracma, então ela diligentemente varre toda a casa, procura até achar. E quando acha, convida as amigas, faz aquela festa feliz da vida, porque achou sua dracma. Da mesma forma aquele pastor, que largou as 99 ovelhas e foi atrás daquela uma. E Deus está dizendo, uma alma é muito importante para mim. Que você possa entender isso e que vá também atrás de almas. Fale do amor de Jesus. Fale do amor do nosso Mestre. Fale da grandeza dele, do sacrifício dele ter morrido na cruz para que cada um de nós tivéssemos essa oportunidade. Não perca a oportunidade de dar oportunidade. A Bíblia diz que de todos aqueles discípulos que tinham mais intimidade com Deus, com Jesus, 2 o traíram, Pedro e Judas Iscariotes. Cada um ao seu jeito traiu. Judas o traiu vendendo por 30 moedas e Pedro traiu o renegando, negando que o conhecia. Ambos choraram abundantemente depois. Ambos se arrependeram amargamente do que fizeram. Mas depois do arrependimento, vem a contrapartida. O que eu vou fazer quando eu estou extremamente arrependido daquilo que eu fiz? Pedro não sabia o que fazer e nem como fazer para reparar o erro dele. Mas no coração dele, ele tinha um desejo de que, se pudesse, faria tudo diferente. Então ele foi junto com os outros discípulos para o cenáculo depois da morte de Jesus. E lá, chegando lá triste, abatido, humilhado, a consciência lhe cobrando, tudo aquilo que ele havia recebido de melhor de Jesus, amor, carinho, orientação, o pão do Espírito, o pão da carne, e no final ele ainda trair Jesus, renegar dizendo que não o conhecia por 3 vezes. Mas ele tinha no coração um desejo de mudança. Ah, se eu tivesse uma oportunidade. Ah, se eu tiver uma oportunidade de fazer tudo diferente. E a oportunidade veio. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo entrou dentro daquele lugar e distribuiu línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. E Pedro, a partir daquele dia, cheio do temor de Deus, cheio de sabedoria, cheio de ousadia, saiu por aí dizendo que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Filho de Deus. Já Judas fez diferente. Achou que não havia mais salvação para ele. Não entendeu nada da convivência que ele teve com Jesus. Ouviu as acusações do inimigo. E nós sabemos o fim que ele teve. Talvez você seja um daqueles que cometeu erros, como eu cometi muitos no passado. E não sabe exatamente o que vai fazer.
Então se coloque nos pés de Deus. Se você já tem um coração quebrantado, se você já pediu perdão a Deus, então agora se coloque à disposição dele. Senhor, eis-me aqui, me mostre o que eu vou fazer, que o Espírito Santo de Deus vai entrar na sua vida e vai te mostrar os novos passos que você vai dar daqui adiante, e você será tão vitorioso quanto Pedro. Mas cuidado, porque o inimigo também vai ficar cochichando no seu ouvido, te acusando, dizendo que você não é capaz, que Deus não te ama mais, que não tem mais jeito para você. Mas ele é mentiroso, porque Deus morreu exatamente para que você tivesse vida e vida em abundância. E quando nós falamos de vida em abundância, não falamos de respirar, não. Estamos falando de uma vida com Deus, uma vida diferente. Uma vida entrelaçada, o Espírito de Deus com o seu Espírito. Então abraça essa oportunidade, meu irmão. Abraça essa oportunidade. Nós precisamos entrar nas bem-aventuranças. E quando eu falo de bem-aventuranças, eu não estou falando do sermão das montanhas, não. Eu estou falando das promessas que o Senhor nos faz na sua palavra. Samuel, honrarei os que me honram. Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deuteronômio, se ouvires a minha voz, seguires meus estatutos, serás bendito na cidade e no campo, serás o fruto da tua amassadeira, a tua cesta, enfim, serás bendito em tudo que fizeres. Em outras palavras, diz isso. Lá em Malaquias, trazei dízimos e ofertas à minha casa, à casa do tesouro, e provai-me nisso se eu não vos abrir a janela do céu e derramar bênçãos sem medidas. Muita gente fala mal do dízimo, é problema de quem fala. Está escrito lá e acabou. Ou eu creio na palavra de Deus, ou eu não creio. E eu creio na palavra do meu Deus. Então Deus faz muitas promessas, como lá em Crônicas, se meu povo que chama pelo meu nome se converter aos maus caminhos, né? Então Deus faz muitas promessas maravilhosas para você, meu irmão, para você, minha irmã, para todos nós. Basta nós nos abraçarmos essas propostas de Deus, que é tão amoroso, tão convidativo. Deus não precisaria fazer nada disso que Ele faz, querer se aproximar de nós. Porque Ele é poderoso, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim. Mas nós não somos nada sem Deus. Mas ainda com o amor dEle, com a misericórdia dEle, Ele diz, vem meu filho. Como diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Olha só que maravilhoso. A Bíblia diz que um homem era o chefe dos cobradores de impostos. Ele havia ouvido falar de Jesus e queria saber quem era Jesus. Então ele sobe em cima de uma figueira brava. Diz que é uma árvore meio espinhosa. Para a gente entender um pouquinho, Zaqueu era um homem rico, um homem poderoso. Mas o povo não gostava muito dele porque ele era chefe dos cobradores de impostos. E tudo que ele queria era conhecer Jesus. Então ele sobe em cima de uma árvore. Eu penso até que Zaqueu subiu, deve ter ficado escondidinho. Vou ficar olhando só aqui na beiradinha, aqui só para ver um pouquinho dele. Mas ele queria conhecer quem era Jesus. E aí Jesus disse, ei Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém a comer na sua casa. Então se você quer encontrar esse Jesus, não importa como foi o seu caminho até aqui, não importa o que você fez até aqui, Deus te chama neste momento, vem, dá um passo na minha direção que eu já estou de braços abertos para te receber, para te abraçar e começar uma nova história na sua vida. Glórias ao nome santo do Senhor. E naquele dia, Jesus disse, a salvação entrou nessa casa. E Zaqueu se arrependeu, Senhor, se por acaso eu defraudei alguém, vou devolver muito mais do que eu tirei. E passou a ser uma nova criatura, feliz. Da mesma forma, chegou a Jesus, um jovem, e disse, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? É simples.
Honra teu pai e tua mãe, não matareis, não furteis, etc, etc. Ah, Senhor, mas isso tudo eu faço. Então te falta apenas uma coisa. Vende tudo que você tem, pega a sua cruz e segue. E aquele jovem saiu triste e angustiado, porque era dono de muitas posses. E ali estava instalado o apego. Ame quem está do teu lado. Teus filhos, tua esposa, teus bens, mas nunca se apegue a nada disso. Se apegue apenas àquele que criou o céu e a terra. Todos aqueles que se posicionaram diante de Jesus com o coração aberto foram abençoados. Zaqueu quis se aproximar de Jesus, foi ricamente abençoado. Aproveitou a oportunidade que o jovem rico não aproveitou. Muitas outras pessoas foram abençoadas também. A Bíblia diz que chegou para Jesus um centurião. Era um oficial da guarda romana, um centurião, porque ele tomava conta de 100 soldados. Por isso era chamado centurião. O que ele disse para Jesus então? Mestre, o meu servo está doente. Jesus disse, pode deixar que eu vou lá. Ele disse, não, Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa, mas basta dizer uma só palavra e meu servo será curado. E o que Jesus disse para ele? Nunca vi tanta fé em Israel. E olha que se nós formos avaliar esse contexto histórico, para a gente conseguir dar mais valor a essa passagem, humanamente era impossível um romano se humilhar para um judeu. Porque Roma era soberba, Roma era orgulhosa, Roma era prepotente. Principalmente os oficiais. Jamais. Os judeus para ele era escória. Mas aquele centurião, ele tinha algo a mais. Ele entendeu pelo Espírito Santo que Jesus era o Filho de Deus. Então ali não estava um centurião, ali não estava um oficial do maior império do mundo na época, que era Roma. Ali estava alguém se colocando aos pés de Jesus como um servo se humilhando. E a resposta que ele queria, ele levou. Infelizmente, hoje, o nosso mundo está perdido. Tem muita gente achando que é alguma coisa. Tem muita gente esnobando Deus. Tem muita gente banalizando o amor de Deus. Tem muita gente banalizando o poder de Deus. E está achando que é alguma coisa. E pessoas que se dizem sábias, mas mal sabem eles que todos, sem exceção, estará diante desse Jesus no tribunal dele e vai prestar conta de tudo aquilo que foi feito aqui. Inclusive dessa soberba contra Jesus, contra o Pai e contra o Espírito Santo. Que essa mensagem, então, possa nos fazer entender que nós não somos absolutamente nada. E a Bíblia diz que todos os cargos, todas as posições, tudo isso vem de Deus. Foi isso que ele disse para Pilato. Você não teria nenhuma autoridade se Deus não tivesse lhe dado. Tudo vem de Deus. Se Deus chegar para mim hoje ou para você que está ouvindo essa mensagem e dizer, olha, a sua cota de oxigênio acabou. Pum, desligar a válvula, amanhã estou te sepultando. Amanhã pode estar me sepultando. Ou seja, nós estamos literalmente nas mãos de Deus, debaixo do poder de Deus. E aquele centurião, então, se colocou com humildade diante de Jesus e recebeu aquilo que ela queria. Da mesma forma, aquela mulher que queria ser abençoada, queria que Jesus tocasse na filha dela. E Jesus disse, não é lícito dar o pão para os cachorrinhos. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu vim para os judeus, não vim para os gentios. Mas ela humildemente disse, tá, mas os cachorrinhos comem as migalhas do pão. O que ela estava querendo dizer com isso? Eu quero muito pouco, se só me der uma sobrinha disso aí que só tem, só isso me basta, só isso. Mas não me deixe voltar sem nada, não me deixe voltar sem resposta, porque eu vim aqui com tanta esperança, eu vim aqui acreditando que o Senhor vai cuidar de mim.
ainda que eu não seja do teu povo, mas um pouquinho, uma migalha desse teu poder, uma migalha desse teu amor já me basta. E ela voltou para casa com a resposta. E muitas vezes nós precisamos abrir mão da nossa prepotência, do nosso orgulho. A Bíblia diz que Naamã era um general de guerra muito bem conceituado diante do seu rei. E bem conceituado diante do Senhor dos Exércitos também. Muito embora ele fosse estrangeiro e fosse idólatra. Mas Deus sabia, quando ele tivesse uma oportunidade, o coração dele iria se converter, como aconteceu depois. E aonde começou a cura de Naamã? Começou quando ele deu ouvidos àquela menina. E ela falou para sua esposa, se o meu senhor fosse até o profeta que está em Samaria, seria curado de sua lepra. Naquele momento, Naamã, que tinha um mal, Naamã não tinha apenas uma lepra. Naamã tinha lepra no corpo, mas tinha uma lepra na alma, porque Naamã era prepotente, Naamã era orgulhoso, era arrogante. Mas naquele momento que ele dá ouvido àquela menina e vai procurar o rei pedindo autorização, ali já começa o início da sua cura. Porque quem era aquela menina? Mulher. E naquela época, mulher não tinha o menor prestígio, servia apenas para gerar filhos. Estrangeira, escrava. Então ele, um poderoso general, dá ouvidos a uma menina. Então, na humildade dele de ouvir o que aquela menina disse, ali começou a saída da cura dele. E teve um grande embate, porque quando ele chegou até o Eliseu, vai lá e se lava. E aí o inimigo deve ter sussurrado no ouvido dele, tá vendo? Você é um general, você é poderoso, tá vendo? Ele fez descaso de você, nem te dá atenção deu. E Naamã botou aquilo no coração. Eu pensei que eu viria aqui, ele tocaria no enfermo, o enfermo seria curado. E voltou indignado. É isso que o inimigo faz. O inimigo tenta tirar a sua bênção. O inimigo tenta tirar a sua vitória. Mas você tem que ficar com os ouvidos abertos e não dar ouvidos a ele. Mas a sorte de Naamã, que mais uma vez ele ouviu um criado. Que ele disse, meu senhor, se o profeta não te pedisse algo muito poderoso, muito forte, o difícil o senhor não faria? Quanto mais o que ele te pediu, uma coisa tão simples, basta tomar 7 banhos. Ele te pediu tão pouco. Aí mais uma vez, quebrou Naamã na emenda. Naamã abriu mão da arrogância. E por isso até que Deus permitiu que fosse 7 banhos, para provar que ele havia aberto mão do seu orgulho. E foi um banho. E ele mesmo dizia que o Rio Jordão era um rio meio poluído. Imagina o general de guerra, né, tomando banho num rio poluído. E lá vai, o primeiro mergulho, nada. Segundo, nada. Terceiro, nada. Quarto, nada. Quinto, nada. Sexto, nada. Sétimo, totalmente purificado. Então, que esse acontecimento do Naamã sirva para a gente também. Que a gente não precisa nem dar 7 mergulhos, mas que a gente olhe para dentro da gente e jogue por terra o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância. Porque nós não somos absolutamente nada. Somente Deus é alguma coisa. Meus queridos, que esta palavra que saiu do trono do Senhor possa trazer para você, para mim e para nós, a orientação de que nós não devemos deixar passar em branco as oportunidades que nós desperdiçamos em 2018. Porque o Senhor quer abençoar a sua vida, o Senhor quer abençoar a minha vida, a nossa vida. Lá em João 15, não me lembro bem o versículo, mas faz parte de João 15, Jesus diz assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pede tudo e lhe será concedido. Então o que Jesus quer? Obediência, porque a obediência gera providência. Que nós possamos, através dessa palavra, abraçar as oportunidades, não deixá-las passar, porque pode ser a única.
Talvez hoje pode ser a única oportunidade que Deus está te dando você ouvindo essa palavra. Como diz o pastor Cláudio Duarte, nós estamos na fila invisível da morte e nós não sabemos qual é a nossa senha. Quem te garante que nossa senha não é a próxima? Quem te garante que nós vamos ter um amanhã? Quantas pessoas fizeram planos mirabolantes para 2019 e já não estão mais entre nós? Alguns por doença, outros por morte, por acidente, outros por fatalidades. Mas quantos planejaram um 2019 e já não estão entre nós? Então que nós possamos ter esse entendimento que o que nós temos é o hoje, somente hoje. Mas lembre-se, Jesus também volta hoje. Porque o dia que ele voltar, você vai dizer, Jesus voltou hoje. Então que nós possamos estar preparados. E para estarmos preparados, é importante que nós venhamos a abraçar as oportunidades, a aproveitar as oportunidades, a amar mais, perdoar mais, falar mais de Jesus, nos consagrar mais, nos santificar mais. E eu tenho pedido ao meu Deus para me dar essa força. Eu, inclusive, disse que 2018 seria um ano mais abençoado da minha vida espiritualmente. E não foi. E tenho pedido a Deus para me ajudar, para me consagrar, para me santificar, para ser melhor, para errar menos. Errar nunca, é impossível, que a gente sempre vai errar. Até quando a gente tenta acertar, a gente erra. E aí que entra a graça do Filho de Deus. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, porque por nosso merecimento ninguém será salvo depois do pecado de Adão e Eva. Nós somos salvos pela graça, ou seja, pela infinita misericórdia de Deus. Que essa mensagem, meus queridos, possa servir para abrir os seus olhos espirituais para não desperdiçar as oportunidades. Abrace a oportunidade que o Senhor está dando. Fale de Jesus para as pessoas. O mundo está às avessas. Satanás está atraindo muitas pessoas para o pecado, para a morte. Mas nós possamos ajudar um pouquinho. Ah, mas eu não tenho o dom de pregar. Não precisa pregar então. Ore pelas pessoas. Coloque o seu joelho no chão de madrugada, ore pelas pessoas. Ou então, fale de Jesus para as pessoas. Peça a direção de Deus. Fala assim, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer pelas suas almas, Senhor? O que eu posso fazer para devolver um pouquinho desse grande amor do Senhor por mim? Me ensina, porque eu preciso fazer isso. Peça ao Espírito Santo para te orientar. O que eu posso fazer, doce Espírito de Deus? O que eu posso fazer para alegrar o coração do Pai, que é tão bondoso, que é tão misericordioso comigo? O que eu posso fazer para agradar Jesus Cristo, que desceu do céu, morreu, foi martirizado, foi moído por mim, que sou tão pequeno, tão pequena? O que eu posso fazer para devolver um pouquinho de alegria para esse meu Deus? Peça ao Espírito Santo, que Ele vai te mostrar detalhadamente o que você precisa fazer para fazer a vontade de Deus. Meus queridos, que essa palavra esteja no seu coração, que ela possa frutificar e que não venha cair na estrada e ser pisoteada, ser perdida ou sufocada, mas que ela venha dar frutos e frutos em abundância. É o que eu desejo para você de coração. Que essa palavra entre no seu coração e dê muitos e muitos frutos. A paz do Senhor Jesus esteja contigo, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus e até a próxima.